Olá, sejam bem-vindos de volta. Dando continuidade ao nosso curso de MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais, na matéria de alienação fiduciária de bens imóveis, nós vamos aprender sobre as limitações ao direito real de propriedade. Em regra, o direito de propriedade ele é amplo e ele é ilimitado, mas na doutrina, na jurisprudência e na legislação nós temos algumas limitações que são decorrentes da evolução do nosso próprio direito, ou seja, não se admite mais o direito de propriedade que ele seja exercido de forma egoísta, de forma individualista, mas sim nós temos que pensar que quando você tem a propriedade do imóvel, você tem que utilizá-lo de acordo com a sua função social. A principal limitação que nós temos no exercício da propriedade é a sua função social, ou seja, quando você utilizar ali, você exercer os direitos, as faculdades de propriedade, proprietário, você tem que pensar na sua função social e você não pode abusar do seu direito. A nossa Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, define quais são as funções sociais da propriedade imobiliária urbana. E ali ela fala que a função social vai ser aquela definida pelos planos diretores do município. E essa definição pelos planos diretores do município foi realizada, foi indicada como sendo a fonte ali da função social, porque existem milhares de municípios no Brasil e não seria possível a Constituição Federal determinar qual seria a função social, uma função social única e geral para todos os imóveis urbanos, porque nós sabemos que cada município possui ali uma realidade diferente do outro. Então, em regra, a função social da propriedade imobiliária urbana tem que seguir o que está definido no plano diretor. Já a função social da propriedade imobiliária rural está definida no artigo 184 a 191 da Constituição Federal e ele define ali quais são as funções que devem ser dadas ao imóvel rural e ele é válido, é uma norma geral que vale para todo o território nacional. É apenas todos os imóveis rurais eles têm ali a mesma função social, eles devem exercer a mesma função social, diferente do que acontece nos imóveis urbanos. Daqui, como eu falei, na primeira função social, no primeiro prisma da função social, que é a função social do imóvel urbano, você vai levar em conta quais são as realidades locais existentes em cada município do país e a função social será definida pelo plano diretor. Cada município vai definir qual será a função social do imóvel urbano e como você deve exercer para não desrespeitar essa função social. Já a propriedade imobiliária rural apresenta outros critérios que são relativos à função social da propriedade e esses critérios eles são amplos, eles valem para todo o território nacional. E para que haja o cumprimento dessa função social do imóvel rural, é necessário o cumprimento simultâneo de 4 deveres que estão previstos nesse artigo 186 da Constituição Federal. São eles: o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, para que o imóvel rural ele atenda ali a sua função social, ele tem que preencher todos esses requisitos, ele tem que preencher todas essas exigências de forma simultânea. Ou seja, você tem que aproveitar ali a sua fazenda, o seu imóvel rural de forma racional e adequada, você tem que utilizar de forma adequada os recursos naturais disponíveis e prezar pela preservação do meio ambiente, tem que observar as disposições que regulam as relações de trabalho, ou seja, se você favorece ali o trabalho escravo dentro do seu imóvel rural, você pode ter o seu imóvel desapropriado como uma sanção. A mesma coisa quando você pratica algum dano ao meio ambiente ou dano à fauna, você também pode ter reconhecido o descumprimento dessa função social e sofrer uma desapropriação. Já no Código Civil, nós não temos no Código Civil uma definição expressa da função social,
dos imóveis, só que a doutrina ela entende que a função social dos imóveis está prevista no parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil, que é uma norma que trata da função social da propriedade de forma implícita. Aqui, o 1228 fala o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Esses aqui são aquelas características, aqueles poderes que o proprietário tem. Já no parágrafo 1º nós temos a função social, que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Ou seja, você pode exercer o direito de propriedade, mas aqui você possui umas limitações, você não pode fazer o que bem entender com o seu imóvel. Você tem que observar esses direitos da coletividade. Você tem que exercer a sua propriedade de forma que não prejudique o direito dos outros. Então você tem que sempre pensar nessas obrigações que devem limitar o exercício da propriedade. Além disso, no parágrafo 2º do mesmo artigo, nós temos o conceito do abuso do direito de propriedade, que é um abuso que ele representa uma limitação interna às situações jurídicas que, ainda permitidos, não podem ser exercidos de forma abusiva. Ou seja, você tem o direito de construir, só que você não pode construir de forma abusiva. Você tem uma série de direitos que você pode fazer dentro da sua propriedade, mas você não pode abusar do seu direito. Além disso, essas cláusulas que tratam do abuso do direito, elas são impostas a todos, é uma autolimitação a todos os direitos que existem. Todos nós temos direitos que podem ser exercidos, mas nós não podemos abusar desse direito. E essa vedação é para proteger o direito das outras pessoas. Imagina só, você tem um imóvel, você tem o direito de construir, você constrói ali um observatório dentro do seu terreno e você fica observando dentro do imóvel dos seus vizinhos. Isso você está usando o seu direito abusivo. Você pode construir dentro do seu imóvel, mas você não pode construir nenhum observatório, você não pode construir janelas próximas ali ao muro que te deem acesso, que permitam você visualizar o que está acontecendo na casa da outra pessoa. Por isso nós temos o direito de vizinhança, que limita como você pode exercer o direito de construir, entre outros direitos. E aqui a redação do parágrafo 2º é a seguinte: são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Ou seja, quando você vai exercer um ato, em regra, esse ato ele tem que te trazer comodidade ou tem que ser um ato útil. E eles não podem ser animados pela intenção de prejudicar outrem. Ou seja, quando você vai exercer o direito de propriedade, em regra, você tem que exercê-lo de forma que seja feita para que traga comodidade para você, para que traga utilidade e nunca com a intenção de prejudicar outras pessoas. Ou seja, você não pode querer prejudicar seus vizinhos, você não pode querer prejudicar a coletividade. Além disso, nós temos também a norma limitadora que está prevista no artigo 1299 do Código Civil, que ele define o seguinte: que a propriedade do solo abranja do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Ou seja, você tem a propriedade imobiliária. Quando você tem ali o seu imóvel, você tem direito ao subsolo, você tem direito ao espaço aéreo daquele seu imóvel. Mas você não pode proibir atividades que vão ser realizadas ali no espaço aéreo do seu terreno ou no subsolo do seu terreno que não sejam úteis, que não prejudiquem ali o exercício de propriedade sobre esse imóvel. Ou seja, você não pode simplesmente definir que é proibido o tráfego de helicóptero em cima da sua propriedade. Vamos dizer que você tem uma propriedade rural muito grande, que você fala que ali em cima você não quer o tráfego de aviões. Você não pode. Se ele passar por uma altura que seja uma altura que não prejudique ali a utilidade do seu imóvel, que não prejudique o exercício de propriedade, você não tem
o direito de impedir tais atividades. A mesma coisa com relação ao subsolo. Você não pode proibir, às vezes, que haja a passagem de um cano, de um encanamento ali, que não prejudique também a sua utilização. Ou pode ser que limite a sua utilização. Ali você vai ter uma limitação do direito de servidão. Você tem o dever de permitir a servidão de passagem ali para canos. Se você tiver um imóvel rural, uma servidão de passagem para veículos que venham ali de outra fazenda que esteja encravada fora da estrada, entre outras coisas. Pessoal, agradeço vocês pela atenção na aula de hoje e espero vocês na próxima. Muito obrigado.